Olá, signo de Sagitário. Eu sou a Tata, do Astrolistic. Essa leitura ela é coletiva, intuitiva, para o seu momento, tá bom? É uma mensagem da coruja, que se trata, né, da sabedoria. Então tem esse aspecto, esse caminhar, né, esse direcionamento perante essa questão, tá? Através da sua sabedoria. Então vamos ver o que a coruja tem para os sagitarianos, lembrando, né, de Sol, Lua e Ascendente, signo de Sagitário. Na descrição tem o link para o Instagram, caso vocês queiram me seguir por lá também, tá bom? Sejam bem-vindos, gratidão por estarem aqui neste momento. Espero ajudar, tá bom? Espero que seja interessante, que faça sentido. Eu gosto de falar de questões um pouco mais profundas e inconscientes, então eu vou tentar expor de uma forma que seja bacana, né, para tirar alguma coisa, alguma situação importante, energia, reflexão, eu diria, né, sobre isso. Vamos lá. Energia para Sagitário. Qual a energia dessa situação para os sagitarianos? Qual a energia para os sagitarianos? Sagitarianos, opa, quase. Sagitário. Rainha de Copas. Serve essa energia para algum outro signo que agora eu não me recordo. Essa mesma situação. Acho que foi Gêmeos. Bom, Gêmeos eu acho. Sagitário. Temos aqui questões emocionais, receptividade, né? Nutrição das emoções, consciência. Com certeza situações emocionais aí. Ao menos caminhos, pessoas, conexões que vocês têm essa conexão afetiva. Vamos ver o ponto. Nossa! Cortar o ressentimento, a mágoa, a sensação de traição. Aqui, né, a gente tem a Rainha de Espadas e o Três de Espadas, que fala de questão a ser fortalecida, trabalhada, né? E eu acho que tem alguns aspectos a serem cortados aqui racionalmente, que diz respeito a esse ressentimento, essa dor, essa questão de se sentir traído, né? De pensar sobre essa injustiça, de vibrar na justiça de você para com você mesmo, né? Racionalmente cortando a situação. Eu acho que vocês precisam fortalecer algumas decisões de corte aqui, tá? Pessoas, circunstâncias que trazem também pensamentos para vocês, sabe? Não necessariamente aqui tem um coração, né? É bastante um indicativo de questão emocional, mas não necessariamente romântica. Para alguns, sim, tá bom? É a necessidade de cortar uma relação, né? Se houve essa questão da, da traição, né? Se é algo que vocês precisam pensar e serem mais racionais. Para outros, a gente está falando de questões passadas, porque é importante, né, a gente estar receptivo a partir de um espaço de ter cortado, né, com vínculos e pensamentos, porque aqui a gente tem um três de espadas, né, a gente pensa muito sobre uma dor. Na verdade, o pensar faz com que a gente sinta essa dor, né? Então tem uma coisa de iniciar no pensamento aqui, tá? Então é cortar alguns pensamentos, por isso que eu acho que para alguns é uma coisa de passado, para outros são pessoas que trazem ideias ou falam coisas, tem muito uma questão de comunicação, né? Por ter duas cartas de espadas, tem muito um corte perante comunicação aqui. Mas vamos ver como vocês podem trabalhar esse aspecto, né? Porque a gente sabe que existe aqui uma questão de fortalecer cortes,
perante algumas dores, tá? Mas vamos ver como vocês... Carta do Diabo, temos o Arcano Maior de como lidar. Não querendo mais ser afetado, né, por esses pensamentos, da forma com que eles vêm, da forma com que o seu lado racional trabalha eles, né? Vamos ver aqui como lidar. A gente tá falando de questões emocionais, né? Para se libertar aí de questões tóxicas, vínculos, correntes, né? Que não deixam aqui, talvez, vocês trabalharem em abertura emocional. Saíram aqui a carta da Justiça e o 9 de Ouros. Vamos ver o que vocês devem evitar para a gente tirar aqui uma perspectiva melhor. Viraram duas aqui, 5 de ouros, 9 de paus. Conselho para os sagitarianos. A de ouros. Tem uma questão de evitar uma perda, né? Porque existe aqui uma oportunidade, tá? Vocês estão equilibrando algumas situações, talvez aí com relação à amizade, com relação à parceria, relacionamento, mas não se sintam perdendo porque existe aqui uma oportunidade. Esse é o conselho principal aqui de vocês focarem nessa oportunidade, tá? Nessa porta, nessa possibilidade que vai surgir de vocês fazerem uma escolha na questão material, tá? Seja de compromisso ou seja de dar um passo adiante aí de uma situação. Bom, para alguns a gente tem essa energia da Rainha de Copas. Pode ser essa energia em vocês, né? De questões emocionais, de estar com essa energia. Ou lidando, né? Vocês nesse sentido de estar com a energia feminina, né? Da questão da receptividade, das emoções. Ou lidando com alguém, uma mulher, né? Ou uma energia forte feminina da Rainha de Copas. Pessoas de Câncer, Peixes e Escorpião. É uma questão mais de sentimental, né? Mais emotivo. Talvez vocês estejam assim porque vocês estão precisando ter percepção emocional sobre algumas dores e situações que privam vocês para que vocês consigam trazer isso para a questão racional de vocês, que daí então vocês conseguem cortar. Mas a abertura, a motivação será pelas questões emocionais, pela receptividade, através de um caminho assim, de pisar, de estar em contato com as emoções. É uma forma de vocês buscarem o equilíbrio novamente, né? Depois de estarem experienciando questões mais emocionais para fortalecer questões racionais. É como se houvesse, né, eu acho que tem alguma questão que prende muito vocês, né? Uma pessoa, uma situação, uma forma de pensar, um excesso, um prazer, não sei, existe algo aqui que vocês estão trabalhando, que pode ser também questão de ambição, às vezes uma certa... não se dá conta, né, o quanto se está muito preso a uma energia por querer muito alguma coisa e perder um pouco esse equilíbrio. Por isso que vocês precisam sentir o quanto isso afeta emocionalmente para daí então vocês retomarem esse equilíbrio através dessa oportunidade que vem aí para vocês, tá? Um novo início
nas questões materiais, práticas, né? Vamos dizer assim, palpáveis. Aqui o que vocês devem evitar, a gente tem essa sensação, essa energia de perda financeira, ou talvez sobrecarga, né, ou cansaço aqui, mas é uma questão de, é um cansaço talvez energético, de muitas situações que vocês tiveram que lidar, ou por estarem carregando, ou ter passado por justamente esses confrontos, essas questões que vocês agora terão uma melhor perspectiva de como, né, o que exatamente a rainha de espadas me fala de detalhe, né, de se colocar totalmente à parte de uma situação e conseguir identificar exatamente qual é o ponto que tá pegando, né? Qual é a lembrança, qual é o pensamento, qual é a pessoa, a conexão, o lugar que traz desequilíbrio, né? Que me coloca às vezes numa energia de combate. E aí essa energia de combate interna, né, vai me causando desgaste externo, desgaste físico, uma questão de isolamento aqui, às vezes de se isolar. Existe uma transformação para acontecer, por isso que vocês precisam olhar isso de uma forma mais abundante, tá? Esse processo emocional. Vocês são signos de fogo e uma rainha de copas não deve ser muito fácil na energia que está acontecendo no momento, que fala de situações aí que são definidas a partir das emoções, né? Então, ó, tava aqui enquanto caiu o eremita, eu vou aceitar. Tá no fundo do deck a gente tem a sacerdotisa, ó, fala de proteção, de direcionamento para vocês perante uma escolha que vocês vão fazer, que vocês estão para fazer, e é algo interno, entende? É algo de vocês para com vocês mesmos. Talvez essa marca, essa mulher, essa energia aqui da Rainha de Copas seja importante em todo esse processo, ou seja a causa, ou seja ela seja um meio, o começo, meio ou fim, né, dessa situação, mas que trará êxito novamente nas questões financeiras, materiais, caso vocês estejam já cansados, se sentindo aí em uma batalha perante algumas coisas. Tem essa questão de excesso, dos excessos para o equilíbrio, para a tranquilidade, para a harmonia, para entender como a balança funciona, né? O que a gente deve fazer para manter ela equilibrada. Se a gente acrescenta algo no emocional, né? A gente depois precisa equilibrar, colocar também algo mais na questão racional, no pé no chão, no foco, nos detalhes, nessa abertura que a gente tem, caminhando pelas emoções, notando, olhando, observando ao redor, para encontrar racionalmente a raiz, a questão, entende? Tem muito uma questão aqui de independência, né? A independência material de vocês, essa busca de uma forma equilibrada, não em excesso, não acima de qualquer situação, não antes de fazer esse tour aqui emocional, não antes de entrar, né, de ter essa perspectiva dentro de vocês, essa iluminação. O As de Ouros é algo que o universo nos traz, então o conselho é que existe aí essa porta, essa possibilidade que está se abrindo, que tá para é que ela exige um pouco da nossa adaptação, né? A nosso meio, nossa habilidade, né, de adaptação. Então é bacana aí o arquétipo do camaleão, né, para lidar com novos começos, novas sementes, né, sendo aí semeadas num novo terreno, num novo campo. Existe algo novo aqui, tá? Materialmente, uma possibilidade, uma porta
que vai se abrir mediante essa questão aí de equilíbrio entre razão e emoção mesmo, né? Em prol ao equilíbrio material. Basicamente é isso, né? Eu acho que essa busca que vocês querem precisa bastante deste equilíbrio entre essas duas questões aí. Porque também é preciso caminhar nas emoções, né? É preciso olhar o que se anda guardando, quais são as emoções que a gente tá, que elas estão ali, né? O que que tem, né? É muito algo interno aqui, tá? A gente tá falando de algo interno, então para cada sagitariano vai ser de uma forma, vai ser num aspecto, né? A questão é vocês evitarem presumir falta, presumir conflitos, não se colocarem. Aqui tem uma questão de não se colocar muito como oposição de si mesmo, oposição do que vocês possam estar sentindo. Não se oponham, né? Não se defendam das próprias emoções. Não também busquem se esvair, sabe? Não busquem se retirar disso. Não participar. Sentir que isso é talvez algo que possa estar perdendo tempo, gastando tempo, saúde, porque emocionalmente pode estar algo, né, balançando. Acho que vocês queriam já uma oportunidade, uma abertura, mas não estavam conseguindo isso, né? E eu acho que vocês podem estar um pouco na energia ainda de não estar, de não conseguir, de não ter conseguido, mas existe essa transformação aqui, tá? Olhem isso como uma transformação necessária. Existe uma resposta, existe algo dentro de vocês, dentro, entende? Então, foi muito uma questão de escolha de vocês, de olhar para isso, de fazer essa caminhada, né? A gente tem aqui o ponto fraco, outra rainha, né, de espadas. A gente pode falar desse olhar mais frio sobre o corte dos próprios pensamentos dolorosos ou dos próprios pensamentos excessivos ou da escolha, né, de congelar a dor. Eu acho que houve um descongelamento aqui, né? E aí parece que toda essa dor ela ficou líquida e vocês estão andando sobre elas. Entende? Eu acho que isso ficou meio abstrato, mas é justamente isso que é para acontecer. Para que as coisas se solidifiquem de novo. Agora de uma forma externa, não mais algo acontecendo somente dentro de vocês, mas é algo que agora acontece. A conquista, a vitória, o justo, o equilibrado. Acho que é a conquista mesmo, sabe? É isso que vocês queriam, essa chave, essa porta, essa possibilidade. Mais uma para conselho, com as de ouros. Vocês devem estar achando meio entediante tudo que está acontecendo. Que vocês querem muito algo específico e eu acho que é esse as de ouros. Por isso toda essa nossa conversa, a importância dessa consciência. A consciência do processo. Como eu disse, não se defender de si, das próprias emoções, do que está acontecendo e também nem se colocar numa posição de indiferença, sabe?
haverá uma cura aqui em relação à insatisfação emocional também. Uma cura não, uma possibilidade de materializar, de adquirir, de ter aquilo que vocês tanto desejam, ou estão desejando, ou desejaram. Que a partir disso até as coisas ficaram, né, sem motivação, meio, para alguns, um pouco entedioso. Não se sintam, né, como se não tivessem uma estrutura emocional para lidar com essas questões. Vocês têm sim, tá? Tá vendo? É para uma maturidade de escolhas aqui, no plano mais prático. Saber quais são, né, as frutas promissoras a serem colhidas, quais aquelas que ainda não estão maduras e precisam mais um tempo para que a gente invista nisso, para que a gente, sabe, dê forma a isso, colha algo sobre isso. Mais uma para conselho. É até uma busca para resolver essa insatisfação mesmo, né? Que vem dessas questões aqui de traição. De alguma questão que aconteceu que foi uma punhalada aí para vocês. Real. E eu acho que congelou isso em algum lugar, ficou, sabe, toda essa conversa que a gente teve. E olha, a gente tem um conselho saindo mesmo aqui. É uma mudança para alguns até física, mas é uma mudança de perspectiva sobre essa dor, sobre esse conflito, sobre essas questões mentais, sobre esse ambiente, pessoas ou situações que te trazem comparação. Para alguns é uma dor referente a essa rainha de espadas aqui, tá? E isso é quase que impossível não pensar, é quase que não querer resolver, não querer fazer algo sobre isso, sabe? E isso tá aprisionando vocês, é como se vocês não estivessem percebendo que qualquer sentimento, né, até a dor, até essa conexão, tá impedindo vocês de alcançar uma maior independência financeira aqui, um equilíbrio, uma justiça maior para vocês, o triunfo, a vitória sobre aquilo que vocês realmente merecem, tá? Que é esse As de Ouros aí que tá como conselho para vocês estarem alinhados, tá? A insatisfação é muito por algo emocional que a mente impede que vocês sintam, compreendam, analisem. Olhem de fora também. Aqui é uma escolha de toda vez que houver essa insatisfação pelo processo, se afastar mentalmente de um conflito ou de uma comparação sobre o que falta para vocês, ou um estágio da vida de vocês, um processo, um momento, algo que ainda não se tenha, não se possua. O foco é essa porta, é essa possibilidade aqui. Então saiam de ambientes que sejam físicos ou dê um tempo, limite, se afaste de alguma forma, se for necessário, de ambientes conflituosos ou de situações que te deixam, que te fazem sentir uma sensação de comparação, sabe? Te coloca muito em um processo de turbilhão de pensamentos. Então, busque aí se afastar disso, porque a insatisfação pode estar vindo desses conflitos mentais, ou do outro, ou dessas comparações, tá? E aí vocês não estão vendo a porta, a chave que é para vocês. Entende? Que é algo que é para vocês, exatamente, entende? Então é um processo aqui, tá? É um processo de também de distanciar, né?
de retomar depois as questões e racionalmente não se sentir insatisfeito, mas entendendo toda a necessidade, tá? Disso que a gente conversou, para que depois racionalmente o equilíbrio aconteça de uma forma, né, assim, consciente do que é preciso se distanciar de fato, dessa importância que é preciso, tá? Para vocês aí darem de cara com a possibilidade, com a porta, com a mudança de cenário, de perspectiva, de situação, de ambiente, de conexão, de pensamentos, confiantes no que é de vocês. Bom, eu tava embaralhando, eu parei aqui no As de Copas. Eu acho que todo esse processo também vai ajudar muito nas questões emocionais, um novo início também emocional, tanto aí financeiro, carreira, né, saúde, quanto questão aí emocional para vocês. Exatamente. Vocês são, né, o rei de paus, a rainha de paus, que é o movimento, é o acontecer. E essas emoções, elas parecem um pouco em prol a te trazer insatisfação, mas é uma análise aqui, é um fortalecimento sobre um olhar mais clínico, tá? Sobre alguns aspectos aí importantes de serem depois trabalhados, percebidos e de forma aí consciente resolvidos, tá? Bom, Sagitário, a gente se vê em breve, se fala, né? Muito obrigada por você ter assistido essa leitura. Se você gostou, deixa um joinha que ajuda bastante o canal a crescer. E quiser também seguir no Instagram, seja muito bem-vindo. Gratidão por ter vindo até aqui, chegado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.